Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Nilma Lino Gomes, professora titular emérita da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora da coleção Cultura Negra e Identidades, da editora Autêntica. Eu hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre o histórico dessa coleção. Muitas pessoas me perguntam como ela surgiu, como eu me tornei coordenadora, etc. E eu quero contar, então, um pouquinho. Bom, é o seguinte, nós sabemos que em 2003 o presidente Lula ele sancionou uma importante lei da educação, a Lei 10.639, e essa lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Ela insere 2 artigos nessa legislação, o 26A e o 79B, e esses artigos eles versam sobre 2 questões. Primeiro, o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas do ensino fundamental e médio, obrigatório. E, em segundo lugar, o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, como uma data no calendário escolar. Posteriormente, em 2008, essa legislação também sofre uma outra alteração e é incluída a questão indígena, História e Culturas Indígenas, e tem uma outra numeração, 11.645, porém isso não revogou a 10.639, adicionou ao conteúdo dela mais essa questão da questão indígena, então ambas as leis estão valendo. Então, nesse processo começou no Brasil uma série de mudanças na área da educação, também para atender o que a lei demandava, porque logo quando se torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a pergunta é, afinal, as professoras e os professores da educação básica são formados e formadas para realizar, então, esse dever político, pedagógico, cívico, se é que posso dizer assim, nas escolas, como parte do seu fazer pedagógico? E lá em 2003 a resposta era não. Hoje, em 2023, a resposta é ainda não está do jeito que nós queremos, mas naquele momento era muito mais complicado. Então, além das políticas educacionais e movimentos de mudança dentro da política educacional, editais para a formação de professores, para cursos de especialização, realização de pesquisas, pressão, né, do movimento negro para que, de fato, a lei seja cumprida, tudo isso começou a acontecer. E acho que é importante, antes de falar do que vem depois, lembrar para vocês que essa legislação ela é uma luta, ela faz parte de um processo de luta histórico do movimento negro brasileiro, que sempre teve a educação como um ponto central de atenção e de reivindicação para uma releitura da questão negra no Brasil, desde o período da escravidão até hoje no nosso país. E foi dessa luta que então chega até, digamos assim, o Estado a entender isso. E eu costumo dizer que a 10.639 ela pode ser entendida também como uma ação afirmativa. Ela está nesse contexto das ações afirmativas que são frutos da luta desse movimento. Então, digamos assim, fechando parênteses, nesse processo eu e a Rejane, que é a editora da Autêntica, nós conversávamos sobre a necessidade do mercado editorial assumir também a sua parcela de responsabilidade nesse processo. Então, foi assim que nós começamos a pensar como seria importante a gente ampliar, né, dentro do mercado editorial, a publicação de livros que trouxessem contribuições importantes para que educadores, educadoras e sociedade de um modo geral tivessem mais acesso a discussões sobre a questão racial, a cultura negra, a questão africana, a releitura disso tudo. E daí surge a ideia de construir uma coleção. E como que surge esse encontro nosso, meu e de Rejane? Porque a época, em 2006, que é a data que a gente começa então efetivamente esse trabalho, a Autêntica publicou o meu livro chamado Sem Perder a Raiz, Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade Negra, que é fruto da minha tese de doutorado. Então nós nos conhecemos aí nesse processo, a gente já tinha contatos anteriores, Rejane e eu, mas aí nesse processo de publicação do livro se consolidou a urgência de não somente uma publicação minha sobre o tema, mas termos uma coleção que tivesse esse foco e eu fui convidada para coordenar com muito gosto, muita honra todo esse processo.
Então, o que eu acho que é muito significativo na questão da cultura negra e identidades como uma coleção, que faz um diferencial na história dela em relação a outras coleções e publicações sobre a questão racial que hoje nós já temos em mais diversas editoras. É que naquela época o que nós queríamos era, além de atender o que a legislação colocava, ir além, atendendo também às diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Essas diretrizes, elas constituem, são constituídas do parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o 03 de 2004, da resolução desse conselho, que é a 01 de 2004, então que regulamentou a 10.639, deu orientações de como que essa legislação deveria ser implementada. Depois dela também nós tivemos um plano nacional de implementação, ou seja, tudo isso que foi num processo, nós decidimos que íamos contribuir para esse dentro do mercado editorial, para com a sociedade brasileira, para o campo da educação, para a pesquisa em relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e africana, com títulos relevantes, com temáticas, abordagens, digamos assim, as mais diversas dentro da grande temática. E o que eu acho interessante é que a coleção também ela surge com uma dimensão política, não só uma dimensão de socialização, divulgação ou empresarial, mas tem ali uma dimensão política que é criar um espaço nesse mercado editorial, à época, para que pesquisadoras e pesquisadores negros e negras pudessem publicar, pudessem ter suas obras publicadas. E não somente os pesquisadores e as pesquisadoras, mas pessoas negras que tivessem também contribuições significativas para a sociedade brasileira em relação a essa temática e que encontrassem, então, um espaço para socializar seus trabalhos, suas reflexões. Isso foi muito significativo à época, porque se tem alguma coisa que o racismo faz, e faz com muita, digamos assim, com muita propriedade naquilo que o racismo consegue fazer nessa sociedade, em termos de perversidade, é retirar a nós, pessoas negras, do lugar do conhecimento, do lugar da intelectualidade, do lugar da produção. Então, eu sempre estou falando naquele momento, porque a gente sabe que 2003, 2004, 2006 foram os primeiros anos assim que as ações afirmativas começaram a ter mais força no nosso país, e naquela época havia muita resistência em relação não só à iniciativa que a gente estava tomando, mas também uma série de outras iniciativas que o movimento negro tomava, pessoas não negras antirracistas tomavam na sociedade brasileira, denunciando o racismo e construindo ações antirracistas. Então eu diria para vocês que a coleção Cultura Negra e Identidades, ela faz parte de uma ação antirracista no mercado editorial e tendo como ênfase a construir esse espaço de publicação feito por pessoas negras que têm muito a dizer para a sociedade brasileira e têm muito a contribuir com a educação básica, com a universidade, com as mais diversas áreas das ciências sociais, das ciências humanas. Essa coleção hoje ela já tem vários títulos publicados, tem títulos mais antigos que nós sempre reeditamos, tem títulos mais recentes, tem pesquisadores mais consagrados, pesquisadores que ainda não são tão conhecidos assim e conhecidas no mercado, mas tem sido, digamos assim, um investimento e um projeto muito interessante de construir e de participar. Eu espero que vocês, quem não conhece, que passe a conhecer os títulos da coleção. Quem já conhece, é um prazer que tenham participado conosco, que adquiram os livros. E acho que temos aí um histórico e uma história de contribuição. Se hoje nós temos mais editoras que se dedicam a publicar temática racial, temática africana, autores e autoras negros e negras, não foi bem assim que a coisa começou. Então, aqueles e aquelas que iniciaram são vanguarda. E hoje nós já temos uma outra iniciativa que eu acho muito bacana, que são editoras que são coordenadas, conduzidas por pessoas negras, com o objetivo de também fazer a publicação de livros sobre a questão racial, a questão africana,
escritos por pessoas negras. Então há também, digamos assim, um outro movimento, que é um movimento afirmativo nesse mercado editorial. É reconhecendo esse movimento que eu acho que a coleção Cultura Negra e Identidades também dialoga com esses títulos, com essas publicações. Então, são tempos de mudança, são tempos difíceis de retomada democrática, mas acho que não podemos nos esquecer de iniciativas antirracistas, principalmente em um mercado que não é muito próprio dele fazer esse tipo de investimento, que é o mercado editorial. Se hoje nós temos mais, é porque teve gente pioneira desbravando aí dentro desse mercado. E por que fazemos isso? Porque, volto a insistir, existe um ator político na sociedade brasileira, que é o movimento negro, e que tem reeducado todos os setores dessa sociedade, inclusive o mercado editorial. É isso, gente. Um abraço, um beijo e até outra conversa.